Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar um pouco sobre uma situação um tanto quanto interessante. Já existe um vídeo no canal, vou deixar na descrição deste o link para aquele, onde eu falo a respeito de pessoas que não sentem dor e quais são as implicações disso e qual a importância da dor na nossa vida. Hoje vamos falar de uma outra situação. Quem nunca ouviu falar aquela velha frase, eu não tenho medo de nada? Uma frase bem comum na boca de crianças e, de fato, uma frase muito infantil, leiga e completamente tola, já que devemos considerar que todos que nascem biologicamente perfeitos, ou seja, com todos os aparatos que a natureza dispõe para a sua espécie, todos que nascem dessa forma tendem a sentir medo. Não apenas na espécie humana, como na maioria das espécies animais. Então, o medo é uma ferramenta importantíssima de defesa da nossa espécie e do indivíduo em si. E um dos órgãos que é responsável por esta defesa e por este sentimento é as amígdalas. E aí é importante cuidar para não confundir as amígdalas cerebrais, que você pode encontrar elas escritas nessa grafia ou nessa, ambas estão corretas. As amígdalas cerebrais não são as amígdalas da garganta, que muitas pessoas têm que remover devido a processos de inflamação, não tem correlação. Então as amígdalas cerebrais, elas levam esse nome porque a amígdala é um sinônimo, é uma derivação da palavra grega amêndoa, se não me engano, que é o formato e a aparência que essa parte do nosso corpo tem. E onde ficam as amígdalas cerebrais? Como a palavra já traz uma certa suspeita, ficam no cérebro. E elas ficam, na verdade, no meio do cérebro. Então tem as duas partes do cérebro, a parte direita e a parte esquerda, e aqui praticamente no meio do cérebro ficam as duas amígdalas. E as amígdalas cerebrais, elas são responsáveis tanto pelo medo, quanto pelo comportamento de agressividade e por comportamentos sexuais e comportamentos afetivos. Então elas influem nesses tipos de comportamentos e sentimentos. E a gente pode perceber facilmente que são comportamentos e sentimentos muito diretamente relacionados com a sobrevivência da espécie. Então a agressividade é um fator primordial para a sobrevivência da espécie. Qualquer pessoa que não tenha agressividade pode ser colocado em situações onde não vai reagir da maneira que seria necessário. Sendo assim, corre o risco de acabar vindo a sofrer consequências graves, inclusive a morte. Comportamento de sexualidade envolvendo a reprodução, também fator importantíssimo para a sobrevivência da espécie, já que é a partir do ato sexual que a espécie sobrevive e se perpetua e evolui. Inclusive, o ato sexual é uma ferramenta importantíssima para a evolução da espécie. Então a gente percebe que as amígdalas, elas estão diretamente ligadas a alguns comportamentos essenciais para a sobrevivência da espécie e do indivíduo em si. Um dos comportamentos, o medo. Então o medo ele é uma ferramenta essencial para a sobrevivência do indivíduo. Quando a gente fala em não sentir medo, muitas pessoas podem considerar é interessante, é bom, né, não sentir medo. As pessoas têm por característica isso, inclusive no vídeo sobre a falta de dor eu comento a mesma coisa. As pessoas elas têm uma característica de querer eliminar o que gera incômodo. Porém, o que gera incômodo geralmente tem uma finalidade, tem uma função. Então, o medo ele não está ali simplesmente por acaso. Ele tem uma função importantíssima na sobrevivência do indivíduo e da espécie. Então, o medo ele é como, por exemplo, o teu despertador de manhã. Então, o teu despertador, quando toca de manhã, é possivelmente incômodo. Para a maioria que deseja dormir um pouco a mais, o despertador tocando de manhã é um fator bastante incômodo.
Porém, o que ocorre se você não colocar o despertador para tocar? Você tem essa opção. Então você pode, quem usa o celular, simplesmente não liga, desliga o despertador do celular, ele não vai tocar de manhã. Mas por que você coloca para tocar? Porque, por mais que o despertador seja incômodo, ele tem uma função. Do mesmo modo é a dor e do mesmo modo é o medo. Então, por mais que o medo ele seja um fator incômodo, ele tem uma função. E qual que é a função do medo? A função do medo, em essência, é fazer com que você, primeiro, relaxe. Por quê? Porque, por exemplo, quando você toca o teu despertador de manhã, a tendência é que você durma mais tranquilo, porque você sabe que de manhã o teu despertador vai te acordar na hora que você precisa levantar. Agora, se você não tem um despertador para te acordar de manhã, possivelmente você não vai dormir tão bem, porque você vai dormir em um nível de estresse alto, pensando que você tem que acordar naquele horário de manhã, e será que eu vou conseguir acordar naquele horário sem algo para me acordar? Então, o medo ele funciona mais ou menos semelhante. Então, a partir do medo, você consegue relaxar. Por quê? Porque se você não está com medo, automaticamente se entende que você está seguro. E você sabe que se em determinado momento você estiver em risco, o medo vai te alertar disso. Então o medo também é um fator de relaxamento, então ele possibilita que você relaxe quando você não está com medo. Por quê? Porque você sabe que o medo vai te alertar quando tiver algo errado. E esse alertar é fator primordial para a sobrevivência. Por quê? Porque quando estamos em risco, o medo, ele primeiramente deixa nosso organismo preparado para uma reação quando necessário. Então ele deixa o organismo tanto preparado para atacar quando o cálculo diz que isso é sensato e que isso é mais vantajoso do que fugir. Então, se eu sei que atacar é uma possibilidade e é mais seguro para mim atacar muitas vezes do que entrar em fuga, eu vou atacar. Se o cálculo me diz que fugir é mais sensato do que atacar, também o medo vai me deixar preparado para a fuga. Então o medo, ele deixa o organismo do ser vivo alerta para uma reação rápida. E isso é fator de grande importância para a sobrevivência. Então é muito importante esse fator. Outra coisa, o medo, ele te alerta quase como um termômetro. Ele te alerta de variações, assim como o termômetro alerta de variações na temperatura, o medo ele é um termômetro do risco. Então o medo ele te alerta de comportamentos de risco e te alerta de situações de risco. E o que acontece com a maioria? Como eu disse, somente quem tem problema com essa parte cerebral, que são as amígdalas, é quem não sente medo. Todos os que nascem biologicamente completos, como é o natural da maioria das espécies animais, nascem com as amígdalas e automaticamente nascem com o comportamento de medo. O que ocorre é que quando alguns medos tornam-se desnecessários, nós conseguimos inibi-los. Por exemplo, medo de escuro. É bem comum, é um medo infantil, a maioria, pelo menos das crianças, tendem a ter medo de escuro. E por quê? Bom, evidentemente o escuro é um fator de risco. Então no escuro, primeiro você perde um dos seus sentidos, que é a visão, que é um sentido importantíssimo. A maioria que dispõe da visão tende a confiar muito nela. Então no escuro você já tem um fator de risco que você perde a visão. As suas chances de tropeçar, cair são maiores, as suas chances de bater em alguma coisa, se ferir, são maiores. E existe também uma questão de que se você for atacado, para quem costuma se guiar muito pela visão, você não vai ter uma possibilidade de reação tão rápida. Você vai perceber bem tarde que tem algo errado acontecendo. Então, o escuro naturalmente é um fator de risco. Por isso que quando nós estamos expostos a uma situação de escuro, quando somos crianças, tendemos a reagir com medo. Com o passar dos anos, nós tendemos a só ter medo se estivermos no escuro, em um local estranho ou fora da nossa casa, que não deixa de ser
às vezes não é um local estranho, mas não é um local que nos é confortável. Por que que dentro de casa, geralmente, a grande maioria dos adultos não tende a sentir medo do escuro? Então você anda pela tua casa no escuro, você levanta no teu quarto no escuro sem grandes problemas. Porque o medo, quando ele começa a ser racionalizado, ele começa a perder o sentido. Por quê? Porque você entende que dentro da tua casa você está com as portas e janelas fechadas, as chances de alguém te atacar ali são baixíssimas, você conhece o ambiente, então a chance de você tropeçar e cair também é baixa, a chance de você se ferir é muito baixa. Isso faz com que o fator de risco sendo menor, o teu medo seja mais controlável, mas não muda o fato de que essa pessoa que se sente confortável no escuro dentro de casa, talvez na rua no escuro ela não vai se sentir tão confortável, porque ali o fator de risco é maior. Então quando você começa a compreender os fatores de risco, você consegue controlar o medo, não é que você deixe de sentir. O medo todos nós sentimos e mantemos o mesmo medo que nós sentimos de criança. Então aquele mesmo medo que você tinha na infância do escuro você permanece tendo. A diferença é que quando você adquire a capacidade de raciocinar acerca desse medo, você consegue controlá-lo. Já as pessoas que têm algum tipo de distúrbio nas amígdalas ou deterioração por doença ou fator de impacto mecânico mesmo, algum ferimento, alguma lesão, elas perdem a capacidade de ter medo. Uma das doenças, eu nem vou tentar pronunciar, por isso eu escrevi bem grande aqui para quem quiser ler, porque eu nem vou me arriscar a tentar pronunciar esse nome, é uma doença degenerativa que afeta as amígdalas. Mas é bem raro pacientes que tenham esse tipo de distúrbio e não sintam medo. Por quê? Porque como eu falei antes que as amígdalas ficam no meio do cérebro, elas estão bem protegidas. Então o fator de impacto mecânico é bem difícil. Então se você levar uma pancada, por exemplo, na cabeça forte o suficiente para atingir as amígdalas, provavelmente ela já destruiu muita coisa pelo caminho. Então ela já transformou teu cérebro inteiro praticamente em um mingau, acabou com o teu cérebro. O que faz com que geralmente ou o sujeito nem sobreviva, ou se sobreviver, vão haver tantos sintomas que esse sintoma especificamente da falta de medo vai passar despercebido, porque às vezes o sujeito vai inclusive ficar em coma, nem vai chegar a ter consciência, a permanecer consciente. Então, para atingir mecanicamente as amígdalas não é muito fácil. Pode acontecer com um tiro, alguma coisa, considerando também que são duas, então se atingir uma ainda mantém a outra. Mas é possível que talvez com um tiro, dependendo da posição que a bala atinja elas, ainda seja possível. Ela não destruiu o suficiente o cérebro para o paciente falecer, porém atingir as amígdalas e acabar destruindo elas. Então essa é uma das formas. Outra forma de ter comprometimento dessa região é com essa doença que faz uma deterioração. As demais doenças que deterioram o sistema nervoso, geralmente elas deterioram como um todo. Então a pessoa acaba adquirindo tantos sintomas que esse também acaba passando despercebido. Mas para quem tem algum tipo de distúrbio por impacto mecânico, sofreu algum acidente, que as amígdalas por coincidência foram atingidas sem que o cérebro como um todo fosse destruído, então o paciente conseguiu sobreviver, porém teve um comprometimento das amígdalas. Ou então no caso da doença, onde ele tem um comprometimento de deterioração das amígdalas, esse paciente ele consegue sobreviver sem sentir medo. E aí entram outras questões. Então, além de não sentir medo, lembrando que as amígdalas são responsáveis por comportamento de agressividade e sexualidade e também de alguns aspectos da afetividade, esse paciente pode ter outros sintomas além da falta de medo. Por exemplo, a questão de apresentar comportamento sexual muito brando, então não ter uma atração sexual, ou apresentar comportamento de agressividade muito baixo, o que também gera problemas, porque sem agressividade a pessoa ela não tem tanto empenho em iniciar atividades, ela não tem empenho em se defender, entre outros tipos de comportamentos diferentes que podem ser apresentados. Porém, referente ao medo especificamente, o que acontece muito com pessoas que têm as suas amígdalas comprometidas e acabam perdendo a capacidade de sentir medo? Elas se colocam constantemente em risco,
Então tem um relato de uma mulher norte-americana, se eu não me engano, que ela teve as amígdalas comprometidas por essa doença. E ela comunica em entrevista que ela passou por várias situações onde, por exemplo, ela foi ameaçada de morte com faca, com revólveres, e ela reagiu das maneiras mais inusitadas possíveis e das mais arriscadas. Então ela foi ameaçada com faca, ela tentou tomar a faca da mão da pessoa, porque ela não tem medo. Então se a pessoa não sente medo, a única coisa que te faz recuar diante de uma ameaça de morte é o medo. Se você não tem medo, você vai tomar uma reação que você acha racional naquele momento. A dela foi tomar a arma da pessoa. Então você veja a quantidade de situações que ela se coloca em risco. Outra característica que é muito comum dessas pessoas é não identificarem reação de medo nos outros. Então, como ela não sente medo, ela também não identifica no outro quando o outro está com medo. E aí você tem questões de empatia, então é difícil você ser empático com o outro em uma situação de medo se você não percebe que ele está com medo. E até reações da própria questão da análise de risco. Então, quando você vê que uma outra pessoa está com medo, você rapidamente faz uma análise de riscos. Se realmente há um risco evidente no ambiente para provocar esse medo. Se não há, você tenta acalmar outra pessoa. Se há, você vai tomar uma providência para diminuir esse risco existente. Quando você não consegue identificar isso, a possibilidade de você se colocar numa situação de risco é gigantesca. Então, o que nos faz não ficar desfilando em locais altos onde podemos cair e morrer é justamente o medo. Se nós não temos medo, é necessário que treinemos nosso cérebro para saber analisar os riscos sem o medo. E aí você deixa de ter uma situação incômoda por algumas vezes, que é o medo. Então o medo é uma situação incômoda, mas você sente geralmente essa situação incômoda em momentos específicos onde você ou o seu psiquismo minimamente considera que você está em uma situação de risco. No demais, na tua vida cotidiana, você não costuma sentir medo o tempo todo. Sendo assim, na maior parte do tempo você relaxa, você só se sente estressado quando em situação de risco que provoca esse medo. Já se você não tem o medo, você vai estar em situação de estresse o tempo todo, porque você vai ter que se concentrar para não se colocar em risco, porque você não tem esse medo para te alertar. Então é o mesmo que você ir dormir e o tempo todo você ficar pensando, eu tenho que acordar tal hora, eu tenho que acordar tal hora, porque eu não tenho despertador para me acordar. E aí você acaba não dormindo direito. Então as pessoas acabam demandando um esforço psíquico muito maior por não sentir o medo, porque aí elas precisam se preocupar em não se colocar em risco. Tanto é que um dado também, isso é um dado estatístico, não significa que a pessoa que tem esse tipo de distúrbio necessariamente vai morrer jovem, mas é um dado estatístico, então é importante também que se a pessoa tenha, ela busque um auxílio psicológico para que um psicólogo possa estar ajudando ela a criar estratégias de se defender e de analisar riscos sem a interferência do medo, já que ela não tem essa possibilidade, não tem esse auxílio do medo. Uma estatística que ocorre é dessas pessoas morrerem muito jovens. Por quê? Porque como elas perdem a noção do perigo, que a noção do perigo essencialmente é o medo, elas acabam se colocando em situações de risco. Então elas acabam se colocando em situações, por exemplo, de conflito com pessoas que evidentemente arriscam a vida dela. Então ela desafia uma pessoa armada, ela, por exemplo, vai cruzar a rua, ela não tem aquela reação quase automática e instintiva de olhar para os dois lados, porque isso é provocado pelo medo de ser atropelado. Então você olha para os dois lados da rua quase que instintivamente, ela tem que se concentrar para olhar para os dois lados. Se ela estiver distraída, ela cruza. E nessa ela pode ser atropelada. Ela, por exemplo, perde a noção da distância segura de se ficar próximo de um animal selvagem ou até mesmo de um animal doméstico que não seja conhecido dela. Então o que faz você não ir lá e meter a mão na boca de um cachorro que você não conhece é o medo. Quando você não tem medo, você vai lá e vai mexer com o cachorro se você achar ele bonitinho. E aí o risco de você acabar sendo ferido é grande. Então essas pessoas, elas tendem a morrer jovem porque elas se colocam muito em risco, mas não que isso seja uma obrigação. Então se ela se treinar e prestar atenção em tudo que faz, ela consegue ter um índice de sobrevivência maior. Mas enfim, isso é para nos dar uma noção que, como dito anteriormente, nada está no nosso organismo por estar.
Tudo tem uma finalidade, tudo tem uma função. E o medo é especificamente do mesmo modo, assim como a dor, assim como tantas outras coisas. Ele tem uma finalidade, ele tem uma função. E quando ele não está presente no nosso organismo, ele gera sérios problemas. Então, um pouquinho aí a respeito do medo. Eu tinha prometido no vídeo anterior a respeito da dor que eu iria falar ainda a respeito do medo. Então, se você assistiu e gostou desse vídeo, assista também na descrição, deixe o link sobre a falta de dor, que também é uma doença que pode atingir algumas pessoas, delas não sentirem dor, e igualmente traz vários transtornos, vários problemas para as pessoas que passam por isso. Enfim, este é a temática de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos assistir. Um grande abraço a todos. Agradecer também aos 2.000 inscritos aí do canal. Agradecer a todos que participam, comentam, clicam em gostei. Então também clique em gostei, se inscreva no nosso canal. Assista aos demais vídeos. Estamos aí com quase 300 vídeos em várias áreas da filosofia e da psicologia. E é isso, até um próximo vídeo.